Boa tarde a todo mundo. Eu sou Agostinho, eu já vou me apresentar um pouco. O que a gente vai falar aqui hoje é um pouco fazer uma introdução sobre segurança ofensiva, onde começar a sua carreira. Aí, né, a gente vai dar algumas dicas sobre isso. Primeiramente, também agradecendo também a oportunidade de estar aqui ministrando esse mini curso. Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, primeiro, who am I? Meu nome é Agostinho, eu sou analista de segurança de software no CID, já trabalho lá há 2 anos. Eu comecei como estagiário, também na área de cibersegurança, e aí eu com o passar dos anos, eu acabei sendo, do ano acabei sendo efetivado, e agora estou lá como analista de segurança júnior. Eu sou formado em engenharia da computação na PUC Campinas. Eu me formei no ano passado. E hoje em dia meus focos são teste de segurança, né, em aplicações e no sistema operacional Android. Né, são as áreas de especialidades assim do CID, né, devido a nosso histórico. E também eu dou eu de vez em quando eu estudo a parte de testes de penetração, pen testing, e agora estou começando a progredir na área de hardware e IoT security. Bom, eu tenho certificado, né, de IoT Pen Tester pela Etify, e agora estou fazendo a Security Plus, que é um certificado de introdução assim, para a área de gerenciamento de vulnerabilidades. Vocês podem me achar no Twitter, Not a Taxi Driver, é um easter egg por causa do meu nome, ou no LinkedIn Agostinho Sanches. Meu Twitter não é muito ativo, mas vocês podem me adicionar lá. Esse ano, um dos meus projetos é começar a postar mais algumas coisas lá. Podem me adicionar lá ou no LinkedIn para também tirar algumas dúvidas, se quiser conversar alguma coisa depois desse curso. Falando um pouco sobre mim então, pessoal, eu vou fazer com vocês a segunda parte dessa apresentação. Meu nome é Eduardo. Eu vou entrar para falar com vocês depois da primeira parte que o Agostinho vai conversar aí com vocês, né? Eu vou, no final dessa apresentação, fazer uma demo com vocês, né, um teste de invasão num ambiente simulado. Eu estou no CID há 2 anos também, como analista de segurança. Antes do CID, eu trabalhava numa consultoria com segurança ofensiva mesmo. A minha formação é em engenharia de computação também, eu me formei pela USP São Carlos, passei um período fora, numa Universidade da Irlanda, na graduação, aí depois eu fiz uma especialização na Unicamp, e hoje eu estou fazendo uma outra pós em Cybersecurity num instituto americano, online. Os meus focos também são principalmente segurança em Android, esse é o nosso carro-chefe no CID, eu trabalho com segurança de aplicações Android e também segurança do sistema operacional. Também é uma área de interesse muito forte minha, segurança de redes de computadores, e eu também trabalho, eu desempenho algumas tarefas de gerenciamento de serviços de segurança. Eu tenho algumas certificações na área, que são essas que estão listadas aí, a ECPPT, né, a Pentest Plus, CH, algumas certificações da Exim também, e uma certificação de administração de sistemas de segurança da IBM. Vocês podem me encontrar no LinkedIn como Vasconcedu. Eu costumo postar algumas coisas lá, sou bem ativo lá. Vocês podem me achar também no TryHackMe, que é uma plataforma sobre a qual o Agostinho vai falar com vocês aí daqui a pouquinho, como Vasconcedu também. E eu também escrevo um blog que é tereresecurity.wordpress.com. Geralmente sobre segurança de redes, mas tem alguma coisa sobre segurança de aplicações lá também, para quem tiver interesse. E aí agora eu dou a palavra para o Agostinho e fico por aqui. Vou voltar a falar com vocês um pouco mais para frente aí ao longo da apresentação. Agora falando um pouco sobre o CID, né, contando uma breve história do que é o CID. O CID é um instituto, né, de pesquisa e desenvolvimento na área de computação. Ele começou ele já tem mais de 16 anos. Ele tem mais de 1.000 projetos, né? Existem vários tipos de atuações, né, que realizamos, parcerias. Hoje nós estamos com um projeto de crescimento, então já contamos com mais de 500 funcionários, estamos contratando. Você pode entrar no cid.group.io para ver as vagas que nós temos disponíveis. E no final da apresentação eu vou colocar um QR Code para vocês poderem escanear aí direto para o site. Bom,
do CID, os nossos 3 pilares principais é IA, Cloud e Security. IA, a gente trabalha, agora a gente está começando a desenvolver um projeto de pesquisa, a gente tem um laboratório, né, de placas de vídeo da NVIDIA para desenvolvimento em IA, a gente tem um projeto de cloud bem estruturado também, e a nossa parte, que é a parte de segurança, defensiva e ofensiva também, e eu vou parte de desenvolvimento, de todo o processo, né, de life cycle do software, e também a parte de segurança ofensiva, que é o que eu e o Eduardo fazemos parte do time. Nós temos 2 unidades, uma em Alphaville, em Campinas, no Alphaville Comercial, e outra unidade agora no Porto Digital de Recife. Vocês podem acompanhar o CID pelo Instagram, segue o CID, o LinkedIn também, e o nosso site, cid.org.br. Bom, agora falando um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. Qual que é o intuito do curso? A gente quer falar um pouco sobre segurança, por que existe a carreira de segurança, por que ela se tornou tão popular de repente, e também desmistificar um pouco, porque ela se tornou popular de uma maneira que às vezes as pessoas têm uma expectativa errada do que é essa carreira de segurança. Então a gente vai falar sobre um pouco do perfil do hacker ético, como que ele age, qual que é o dia a dia, quais são as tarefas comuns, né, usando exemplos nossos. Vamos falar por onde você pode começar, tanto em questão de estudos, em questão de buscar conteúdo e aparecer no mercado. E aí vamos passar por uma parte de conceitos básicos de teste de segurança, onde vamos fazer uma demonstração que o Eduardo vai assumir essa parte. Bom, começando a falar por que segurança. Aqui eu vou trazer alguns exemplos mostrando alguns tipos de ataques, né, alguns tipos de consequências que aconteceram devido a ataques de usuários mal intencionados, né, dos hackers, como a mídia chama, só que a gente não gosta muito de chamar assim, então a gente fala os atacantes, do que eles estão fazendo, né, do que acontece em todo mundo e que tipo de consequência pode ter. Aqui a gente está falando sobre um ataque, né, da Garmin, que é uma empresa que faz que vende smartwatches. Ela sofreu um ataque de ransomware, vem do lado de sequestro, basicamente um malware que ele invade o sistema, ele criptografa todos os dados e basicamente sequestra os seus dados, e aí ele pede um dinheiro para tentar liberar esses dados. Se você não tem backup, você acaba perdendo tudo, se você não paga. O que isso gerou foi que eles estavam pedindo 10 milhões em resgate, e apenas um dia que eles ficaram desativados, a gente consegue ver aqui nesse gráfico o quanto que desvalorizou a empresa em apenas um dia de ataque, né? As consequências disso por apenas 24 horas. Sem falar também, né, que eles vendem smartwatch, é relacionado à tecnologia, né? Como que eles deixaram esse tipo de coisa acontecer, né? A imagem deles também fica afetada por esses tipos de ataque. Mas não só empresas de tecnologia. Tem se tornado muito comum, infelizmente, tipos de ataque, cyberataques em hospitais. Como esse exemplo aqui de 2017 do Hospital do Câncer de São Paulo, que sofreu um cyberataque, em que eles perderam as fichas dos seus pacientes, e aí eles pediram aqui $300 na moeda virtual Bitcoin, então, por máquina. Então, ia sair um valor muito alto, e aí o que aconteceu é que eles acabaram perdendo as fichas, os pacientes foram afetados, precisava fazer um tratamento de emergência, não tinha como saber o que eles precisavam fazer, mas dessa vez foi por sistemas atualizados, né? O hospital ele usava sistemas Windows que estavam desatualizados e atacantes abusaram, né, dessas vulnerabilidades, e que depois foram aplicadas uns patches de segurança nisso daí. Aqui, um exemplo ainda mais crítico, né, de certo modo, que foi uma estação de energia nuclear na Índia, que eles invadiram os dados, né, pelo que a mídia divulgou na época, foi um usuário interno que acabou se conectando e acabou vazando os dados, né, teve filtração de dados,
E ainda bem que foi só isso, porque poderia ser uma consequência mais física, né? Eles poderiam ter acesso a algum tipo de controle dentro da usina e aí gerar algum tipo de desastre nuclear, né? Porque essa usina ela possui 2 reatores, né? Bem potentes, poderiam ter consequências para o mundo inteiro se vazasse alguma coisa, se algum tipo de coisa desse errado. Então a gente pode ver que a segurança, hoje em dia, né, no mundo que está tudo conectado, tudo tem computação envolvida, né, tem a rede envolvida, a gente vê que a gente está mexendo com vidas, com dinheiro, o tempo e a paz, né, das pessoas. O tempo todo isso vai dar dor de cabeça para arrumar os problemas, para solucionar os problemas. Então, é basicamente isso. O impacto da segurança hoje, devido a isso que eu falei, acaba sendo muito importante e cada vez mais é exigido que as empresas, os estabelecimentos busquem estar atentos a esse cenário para não acontecer eventos como esses que foram mencionados. E como que funciona a segurança? A gente tem 2 approaches diferentes, né? Duas frentes diferentes em relação à segurança, que é o approach ofensivo e o defensivo. O ofensivo é basicamente quando os profissionais, né, os analistas, eles tentam simular os ataques das mesmas técnicas empregadas pelos criminosos. Então, eles basicamente vão ter acesso a um sistema, eles vão tentar bypassar algum tipo de permissão, abusar de alguma vulnerabilidade e tentar simular ataques que usuários mal intencionados faziam como prova de conceito para correção e evitar que atacantes façam isso. E o approach defensivo, que é a parte, como a gente chama de o ofensivo de Red Team e o defensivo de Blue Team, é a equipe de defesa, entre aspas, que eles monitoram os sistemas, eles aplicam patches de segurança, eles identificam possíveis ataques, né, eles verificam logs, eles aplicam novos métodos de proteção, eles checam a parte de desenvolvimento, né, do próprio sistema, se ele está sendo feito corretamente, de acordo com métricas corretas de segurança, para evitar que esses tipos de ataques aconteçam. E aí, geralmente, a gente trabalha... há um trabalho conjunto dessas duas partes, às vezes não, que é basicamente um tenta defender, e aí quem é o Red Team, né, do approach ofensivo, tenta atacar esse sistema que, teoricamente, está protegido. Em questão de empregabilidade, a gente pode ver aqui alguns dados, né, alguns gráficos dos Estados Unidos sobre a demanda, né, o total de funcionários, né, de especialistas em segurança que nós temos em relação à demanda. Então, a gente ainda tem muitas vagas abertas, muita demanda para pouco... eu não digo que é para poucos interessados, mas é poucos interessados capacitados, né, que conhecem a segurança e não é apenas, como se fala, um hackerzinho que sabe rodar ferramentas, ainda que tenha sua utilidade, mas é de profissionais que estejam interessados tanto na parte de ofensiva quanto defensiva. E aqui, outra informação sobre no que eles são interessados, né? Do que essas vagas, né? Porcentagem de vagas no que é oferecido. Então, ataques de Red Team, engajamento de engenharia social, que é phishing, aqueles spams que você recebe que você às vezes clica porque você não sabe se é real ou não. Esses dados são todos na internet, são da Rapid7, todo ano eles soltam, né, um relatório sobre essa questão da empregabilidade, e o que a gente vê é que existe bastante demanda na segurança como um todo, principalmente na parte defensiva e ofensiva. A ofensiva um pouco menos, mas ainda é um mercado bem quente, assim, em questão de emprego. E a gente vai focar nessa apresentação na parte ofensiva, que é a área que a gente trabalha lá no CID. Como eu falei, é uma abordagem adversarial, né? Então a gente tenta encontrar as brechas antes que os criminosos o façam.
E aqui, o intuito desses slides, assim, que ele é bem, teoricamente, descontraído, é para mostrar que a gente tem uma rotina igual como se fosse qualquer outro trabalho, entre aspas, assim. Então, num dia típico, isso aqui era antes da pandemia, né? Então, quando a gente trabalhava no, trabalhava no escritório, a gente chegava no escritório cansado. Quem é da segurança está sempre estudando, está sempre fazendo alguma coisa, né? Resolvendo alguma máquina virtual, vendo algum artigo que saiu de última hora e está lendo, e a gente não sabe dormir cedo. Isso é um ponto a ressaltar. E aí a gente começa a ler e responder e-mails, né? Isso faz parte da nossa rotina. A gente tem que estar atentos às dúvidas que podem ter vindo do time de desenvolvimento. A gente pode ter novos pedidos de revisão. Então, os e-mails é uma parte constante do nosso trabalho, tanto da gente ler o que está lá, do que foi, o que vem de demanda, né, de fora dos nossos clientes, também da parte de conversar com o time de desenvolvimento, tirar dúvidas, eles tiveram algum tipo de... eles não concordaram com uma vulnerabilidade que a gente reportou, então a gente troca informações também por e-mail. O café e o pão de queijo, que a gente, todo dia, a gente pegava, e aí a gente volta e começa a parte de relatório, tickets e revisões. Essa é uma parte mais que as pessoas às vezes se surpreendem, eu me surpreendi um pouco, é que a gente mexe com muito relatório. Porque, como eu falei, a gente está lidando com algumas coisas que são sensíveis, algumas coisas que são importantes. Pode ser vida, pode ser o dinheiro, pode ser reputação. Então, é muito importante que a gente tenha um certo quesito técnico, né, um teor focado nesse ponto de revisar o que a gente fez, da gente reportar o que a gente fez da maneira mais completa possível e sempre estar revisando, sempre estar colocando a informação mais completa possível. E depois a gente vai pegar mais café, porque o tempo todo é café. E aí a gente recebe novas atividades, seja de estudos, análise de uma aplicação, atividades externas. Sempre que surgem novas atividades, a gente começa com a comunicação com a equipe de desenvolvimento, a gente pede acesso aos repositórios, se a gente vai ter acesso ao código para análise estática, se eles não mandaram a aplicação, a gente pede a aplicação, e aí a gente vai para a parte de revisar toda a documentação. Às vezes é uma documentação extensa, completa, e a gente tem que bastante tempo de leitura para aí sim começar a partir para a ação, que a gente chama de nossa análise dinâmica, que é procurar vulnerabilidades e simular os ataques. E aí a gente tem o almoço, então tudo isso de leitura, responder o e-mail, basicamente acontece de manhã, e depois a gente volta e continua na análise estática, a análise estática e dinâmica, a gente começa a testar a aplicação, e aí, por exemplo, a gente encontra uma vulnerabilidade numa aplicação X. A gente ownou uma aplicação, session desync, e agora o que a gente faz? Como eu falei, a gente tem que descrever essa vulnerabilidade, falar por que ela é uma vulnerabilidade, como que a gente explorou isso, e a gente tem que ir para a parte de propor uma correção e reportar isso para o time de desenvolvimento ou para que eles são responsáveis pelos projetos. Mais uma vez enfatizando que isso é uma parte que isso é algo que faz parte do trabalho e precisa de uma atenção, né? Então, às vezes as pessoas acham que peguei, achei uma vulnerabilidade, toma aqui, eu achei vazou sua senha aqui. Não é assim. A gente tem que explicar todo o processo, explicar o que a gente fez, falando isso para enfatizar mesmo. Aí a gente toma o nosso café da tarde e depois a gente vai para casa, a gente vai jantar, fazer como eu falei, estudar algum assunto novo ou apenas ficar jogando a noite inteira. É basicamente isso no nosso dia a dia. Então, como eu falei, a gente faz a parte de revisar o código, desenvolver, né? Às vezes as pessoas fogem da área de segurança pensando que porque eu não quero desenvolver alguma coisa. Às vezes é importante a gente ter esse background de desenvolvimento, não só para entender melhor as aplicações que a gente vai estar lidando, mas também para desenvolver provas de conceito que vai
mostrar por que explorando essa vulnerabilidade para que o time de desenvolvimento, né, para o nosso cliente, ele entenda melhor como que funciona e ele não precise se atentar a conceitos mais técnicos. Ele basicamente roda um programa que explora a vulnerabilidade. Desenvolver algum script, né, para automatizar o nosso trabalho, né, porque, como eu falei, algumas partes são maçantes, algumas partes se repetem sempre, então a gente está sempre desenvolvendo algum script para facilitar o nosso trabalho. Escrita de relatórios, propor ataques, descrever os ataques e o modo de remediar. Então é aquilo que eu falei, a gente precisa ter aquele background de programação, né? A gente precisa conhecer bastante coisa da área de computação em si, para que a gente possa entender como a gente ataca e também como a gente possa propor soluções, né? E entender as melhores práticas também, sendo do time ofensivo, para que a gente possa ajudar o time defensivo do que deveria ser feito para evitar aquele cenário. E também temos as reuniões com áreas de negócios, a gente conversa com clientes, a gente conversa com interessados, a gente faz palestras, nossos estudos e lê notícia, porque notícias como aquelas que eu mostrei anteriormente surgem todo dia. Então é muito importante que a gente sempre esteja atualizado, tanto para conhecer alguma vulnerabilidade nova que algum pesquisador descobriu, ou para estar antenado no que tipo de ataque, se surgiu algum tipo de ataque novo, se alguma vulnerabilidade antiga voltou à tona. Isso é muito importante, estudar e se manter atualizado também. A parte ruim, né, a gente tem que ser honesto, a gente tem que falar um pouco da parte ruim também da área de segurança, que às vezes a gente gera alguns overheads, né, que são algumas coisas que vão se tornando maçantes e vão acontecendo várias e várias vezes. E como eu falei, reforçando mais uma vez, escrever, escrever e escrever. O tempo todo a gente tem que estar escrevendo, a gente tem que mudar a maneira que a gente escreve, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Então até que entender o que é que eu desenho. A gente tem o lema, né, que é talk is cheap, show me the POC, né? Falar é fácil, me mostra POC. Às vezes a gente tem que apelar justamente para isso, desenvolver uma POC, porque mesmo explicando, mesmo detalhando, mesmo colocando, mostrando por que aquela vulnerabilidade acontece, qual que pode ser o impacto, às vezes não é o suficiente, e a gente tem que fazer um retrabalho ali para provar dessa vulnerabilidade. E isso gera uma série de conflitos, né? Segurança versus o mundo, porque a gente, querendo ou não, a área de segurança ela é uma dor de cabeça para todo mundo que está envolvido num projeto, no nosso caso, por exemplo, de uma aplicação. A gente vai ter problema com o time de UI e UX quando a gente descobre algum tipo de vulnerabilidade que tem que mudar o flow do código, tem que mudar o flow da aplicação, e aí ele tem que criar um mapeamento novo, tem que criar todo um cenário novo, e aí a gente vai dar dor de cabeça para o time de desenvolvimento, então eles vão ter que pensar como que eles vão bypassar, recuperar, né, solucionar o problema que a gente encontrou, e como que eles vão fazer isso sem gerar impacto no resto da aplicação, né, sem quebrar, além de se manter dentro do prazo da sprint, né, que é sempre muito corrido, e às vezes eles acabam negligenciando a segurança e mandam a aplicação para a gente com uma certa pressa, né, de demanda, e aí a gente acaba soltando uma vulnerabilidade que eles não esperavam, e aí tem que atrasar o sprint, e isso aí afeta também o comercial, que vira e mexe tem alguns tipos de problemas, que eles precisam lançar aplicação, senão o mercado vai parar, esse tipo de coisa. Então a gente está basicamente lutando e ajudando também toda essa galera. E uma parte meio off-work aqui, né, fora do trabalho, é a paranoia. Conforme você vai estudando segurança, começa a ver essas questões de privacidade, os famosos backdoors, assim, você começa a ficar meio biruta das ideias, meio paranoico. E aí, será que você deixa sua webcam tampada, destampada? Se você usa tal aplicação, eu não vou baixar tal aplicação porque eu não confio. E isso é interessante, mas às vezes a gente acaba levando para um ponto que não é tão saudável assim. E começa a surgir umas ideias tipo usar aqueles
tipo de telefones open source por questão de privacidade, porque o Google espiona a gente, assim. Tem uma galera assim no nosso meio. Bom, e agora partindo para a parte, beleza, eu entendi como que é a segurança, eu entendi o que vocês fazem, por onde eu começo, né, que é o mais importante. Estudos. A faculdade, principalmente no Brasil, eu vou falar um pouco sobre isso depois, principalmente no Brasil, a faculdade é algo bem importante na questão de você arranjar um emprego na área. Você pode sim, né, não ter uma formação e acabar conseguindo emprego, mas é muito mais fácil se você tem uma formação de base. Não só por isso, na questão de arranjar emprego, é aquilo que eu mencionei, que é bom a gente ter um background da computação no geral. E a faculdade, ela meio que faz isso. Ela te dá várias bases de conhecimento de várias áreas diferentes, não só computação, mas das engenharias e tudo mais, que podem ajudar, podem complementar o seu conhecimento na hora que você for trabalhar na área de segurança, né? Porque é muito importante que a gente tenha várias bases consolidadas disso. Como eu falei, os conceitos básicos, né? Estudar sistemas operacionais, redes dos computadores, organização e design de computadores, tanto na parte de hardware quanto de software. Isso é muito importante, porque isso vai te tornar um profissional melhor, né? Como eu falei, a gente tem uma demanda muito alta por profissionais, mas às vezes esses profissionais buscarem diretamente a segurança, eles não têm o que é necessário para algum tipo de vaga muito específica. Então, quanto mais consolidado forem seus conceitos básicos, melhor é você arranjar um emprego, você se consolidar na carreira, você ser reconhecido mais para frente. Porque isso vai te dar uma versatilidade na hora de você atacar uma aplicação. É muito mais fácil você atacar uma rede se você entende como uma rede funciona. A gente diz que o jeito mais fácil de atacar uma aplicação é você fazer uma aplicação, para você entender como que a aplicação funciona. E aí, nisso, a gente chega na parte de linguagens. Dependendo... Tudo que eu vou falar aqui são vários leques diferentes. A gente precisa entender que a segurança ela é muito ampla. Você pode ir para a área de baixo nível, falar de engenharia reversa, linguagem assembly, C, mexer diretamente com memória, ou você pode ir para a parte de cloud, aplicativos, redes. Existem vários tipos de opções. E isso demanda conhecimentos diferentes. Então, nem tudo que eu vou falar você não precisa saber tudo. Mas se você tem algum conhecimento, alguma base, é o interessante. Aqui as 3 linguagens que a gente fala que são as mais comuns hoje em dia, aqui no Python a gente pode inserir agora também a Go, a Golang, que é uma linguagem de scripts, né, que é bem utilizada, ela é muito fácil no nosso dia a dia, a gente precisa automatizar alguma tarefa. Vou fazer um scriptzinho aqui em Python para fazer, e é coisa tipo 1 horinha você faz algo que vai te poupar um dia inteiro de trabalho, quem sabe. E também para desenvolver POCs, né, Python, linguagens de scripts assim, elas são bem interessantes. Como eu falei, baixo nível, se você pode conhecer C, C++, ou até Java, se você quiser ir para Android, tem Java/Kotlin, né, agora. Se você quer ir para a parte de Android, se você quer ir para iOS, tem o Swift. É muito bom que você entenda para onde você está se direcionando o conhecimento, para que você possa estudar também a linguagem, né, para você conseguir desenvolver POCs melhores, entender melhor como funciona e economizar seu tempo no futuro. Então, eu já dei alguns exemplos, mas as plataformas, né, as áreas de focos, a gente pode ir para aplicações, iOS, Android, a gente pode ir para embarcados, estudar hardware, IoT, Zigbee, Raspberry, esse tipo de conhecimento, ou a gente pode ir para SO, né? Às vezes você fazer testes de segurança em kernel do Linux, kernels do Windows, ou então ir para redes e você mexer com servidores, fazer segurança de servidor, esse tipo de coisa. O que não falta é a área para a gente ir, né? Conhecimento e buscar sempre se atualizar e estar buscando renovar essas áreas. Agora a parte um pouco mais prática, né? Do como eu consigo praticar a segurança em si, né? A parte de segurança. A gente vai dar algumas dicas aqui dos estudos,
A Udemy, ela disponibiliza vários cursos de segurança. A gente precisa saber dar uma filtrada certinho, né, de qual curso realmente é relevante ou não. Então, procure em blogs, né, procure o nome do instrutor do curso, ver qual que é o perfil dele, o que ele tem na carreira dele, qual que é o currículo dele, que aí você decide se você investe o seu dinheiro naquele curso ou não. E esses cursos, quando são pagos, alguns são de graça, outros são pagos, mas quando você gerar o seu certificado, você pode colocar no seu LinkedIn e isso pode começar a melhorar a sua imagem, né, para criar um networking e a galera que estiver procurando algum profissional na área ver, nossa, ele tem alguns conhecimentos aqui. O VuniHub é uma plataforma, inclusive a nossa demonstração, ele vem do VuniHub, que é uma plataforma onde eles disponibilizam várias máquinas virtuais vulneráveis para que você possa realizar testes de intrusão em ambientes controlados. Então, a gente o Eduardo vai explicar um pouco melhor para vocês na demonstração sobre o que são essas máquinas virtuais. E esses três aqui, que é o TryHackMe, o Hack the Box e o Web Security Academy, eles são 3 plataformas online de treinamento de segurança que são muito boas. Assim, eu recomendo fortemente o TryHackMe. Se você gosta de web, o Web Security Academy da Portswigger é muito interessante. E o Hack the Box também tem algumas máquinas virtuais lá para seu teste que são bem interessantes. Algumas você precisa de algum conhecimento prévio, outras não. Algumas são pagas, outras não. Elas são no sistema de inscrição, então você paga por mês uma taxa lá, se eu não me engano, os 3 são em dólar, então você paga acho que $10 por aí para cada uma, e você tem acesso a planos de estudo, você tem acesso a trilhas de conhecimento, que aí o TryHackMe é muito interessante nisso, porque ele te guia num processo, te ensinando alguns conceitos. Então, isso é bem interessante, também porque isso tem um leaderboard. Então, conforme você for resolvendo máquinas, dentro da própria plataforma você vai ficando conhecido, então seu nome vai subindo lá no ranking, e quem sabe isso pode acabar chamando atenção. Agora, aquilo que eu comentei falando um pouco sobre a faculdade. No Brasil, a gente tem uma diferenciação muito grande em relação ao mercado, a gente colocou aqui Estados Unidos, mas é internacional no que se diz a segurança. No Brasil, a gente tem um foco muito grande na questão da formação. Você precisa ter um diploma para atuar na área e isso é fato. Né? É muito difícil uma empresa te contratar se você não tem uma formação, se você não tem algo relacionado, nem que seja, não precisa ser engenharia da computação, mas um técnico, algum diploma na área. Nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, porque eles têm um sistema de formação diferente, mas eles também, no mercado deles, é algo mais maduro, eles priorizam a questão de conhecimentos em certificações. Né? Então, tirar a sua Security Plus, que são OSCP, CISP, que são tipo de certificações que a pessoa estuda meses, né? Meses de estudo, de leitura, de videoaula, para então fazer uma prova e aí tirar esse certificado, que isso atesta que ela é uma autoridade naquela área. Nos Estados Unidos, no mundo assim, isso pesa muito, né, na questão, mais até do que o currículo, né, porque eles provam um conhecimento específico da área. Mas aqui no Brasil, ainda que seja importante, é bem legal a gente ter nossas certificações, esse tipo de coisa, mas a gente ainda precisa, na questão de formação, a gente precisa ter um diploma ainda no mercado brasileiro. E que não faz muita diferenciação entre ciências da computação e engenharia, né? No Brasil a realidade é um pouco diferente. E, mais uma vez reforçando, é uma questão de se atualizar todo dia. O tempo todo a área da computação está mudando, a área de segurança mais ainda. Pesquisadores estão o tempo todo tentando quebrar coisas e achar vulnerabilidades novas, encontrar brechas novas, então o tempo todo a gente tem que estar lendo e atualizando. E, para conhecer um pouco mais do mercado, existem as conferências. A DEFCON é a maior delas, a gente encontra bastante material dela online, tanto em slides, PDFs, quanto os vídeos das apresentações. Mas não precisa ser lá de fora, não precisa ser dos Estados Unidos, tem a Hack the Box,
eu esqueci. Hack in the Box, que é na Holanda. Nós temos a Ecoparty, que é na Argentina. Hoje em dia elas estão todas online, né, em modos diferentes, algumas gratuitas ou não. Aqui no Brasil a gente tem a RoadSec, a gente tem a B-Sides, que são plataformas de networking, né, de comunidade, H2HC, que a gente vai para ver palestras, mas vai também para conhecer o projeto de outras pessoas, a gente vai conhecer o pessoal envolvido na área de segurança. E isso é muito importante, pelo menos no mundo inteiro, networking é muito importante na área de segurança. Você ser conhecido e você conhecer as pessoas. Então, as conferências são um bom modo, né, de você começar a fazer amigos na área. Mas se você quiser ser um hacker indie, né, como eu falo, meio independente, existe a HackerOne, que são processos de bug bounty, onde várias empresas submetem os seus projetos lá e disponibilizam alguns escopos para atacantes buscarem vulnerabilidades nesses sistemas, que caso eles encontrarem, eles vão receber uma bonificação em dinheiro, eles vão ser pagos por isso, né, mediante a apresentação de um reporte. Aquilo que eu falei, ainda se você for um indie hacker, você vai ter que escrever bem, você vai ter que mostrar o seu processo bem, você tem que prestar atenção nessa questão do relatório. A área de segurança, eu digo que uma parte considerável, assim, é você saber apresentar o que você está fazendo também. Não é só, rodei tal ferramenta aqui. Isso não vai rolar em lugar algum do mundo. E também o CID, né? Institutos, assim, que tem vagas na área de segurança, é um bom passo. Seja um estágio, seja como júnior de analista em alguma coisa, aprendiz. Esse tipo de coisa foi um exemplo meu, que eu comecei na área de segurança justamente como estagiário, e aí eu tô nessa área, e eu acho que eu vou para a vida inteira aí, porque é muito legal essa área de segurança. E agora eu vou passar a palavra para o Du, que vamos falar um pouco da parte de demonstração. Obrigado, Agostinho. Boa tarde outra vez, pessoal. Eu queria só fazer uma pergunta, porque eu notei que o chat está desabilitado, eu não sei se a gente acabou não falando isso, mas fiquem à vontade para nos fazer perguntas também, eu não sei se alguém tem alguma consideração, alguma coisa que esperava que a gente cobrisse sobre essa parte de carreira que a gente acabou não cobrindo. Por favor, fiquem à vontade para interromper e perguntar, eu não sei se todos têm acesso ao microfone nessa reunião também, mas a gente fica disponível para responder as dúvidas de vocês também. Então, entrando agora nessa parte da nossa demo, eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que fica mais fácil, Agostinho. Estão vendo a minha tela aí já? Sim, sim. Já estamos, sim. Beleza, obrigado. Então, agora, pessoal, a ideia dessa segunda parte da apresentação é a gente fazer aqui uma simulação, né? Usando alguns dos elementos que o Agostinho falou com vocês na primeira parte da apresentação, a gente vai simular um teste de intrusão contra uma máquina vulnerável, aqui, uma máquina virtual vulnerável do VuniHub. Eu já vou explicar para vocês direitinho exatamente o que é isso. Antes de qualquer coisa, eu queria falar com vocês a respeito de um aspecto legal, né, que está relacionado a teste de segurança, que é a questão da legalidade disso aqui. No Brasil, invasão de computadores é considerado um crime, inclusive com reclusão de 3 meses a 1 ano, e você ainda paga uma multa. Isso está regulamentado na Lei 12.737. Se vocês forem lá em planalto.gov.br pesquisarem esse número, vocês vão encontrar. Essa lei, ela também é conhecida como Lei Carolina Dickmann, que ela teve, né, ela foi assim, um pouco estimulada, né, devido a um vazamento de informações pessoais da atriz Carolina Dickmann, e acabou surgindo essa legislação. Então, invasão de computadores de terceiros no Brasil sem autorização é crime, então a gente pede encarecidamente que ninguém faça isso. Se você for fazer isso,
você tem que fazer isso dentro de um ambiente de educação, né, você sabendo exatamente o que você está fazendo, porque às vezes até sem você querer, você está caindo em crime, né, às vezes você nem sabe. Então a gente está fazendo aqui essa demo dentro de um ambiente simulado, batendo nessa tecla outra vez, não vai fazer isso, né, dentro da universidade ou no seu condomínio, né, alguma coisa assim, porque isso é crime, você pode ser preso por isso. Um teste de invasão, esse nome é dado para um teste que tem a finalidade de verificar se determinado sistema que você está auditando, se ele é resistente a tentativas de invasão de entidades maliciosas, né, no caso, os atacantes, os hackers, como aparece na mídia. E ele tem, no geral, assim, você vai ver que um teste de invasão, ele tem essas 4 fases que estão aparecendo aí na tela agora. Inclusive, existe um padrão, talvez alguns sejam familiares com o NIST, é um instituto que faz diversos padrões nos Estados Unidos. O NIST tem padronizado para ele o que configura um teste de invasão, e o NIST chama um teste de invasão um esforço que tem essas 4 fases aí. A fase de planning, né, planejamento, aí tem discovery, descoberta, depois tem a fase de ataque. O teste ele fica nesse ciclo, discovery, attack, aí você faz mais discovery, attack, aí você faz mais discovery, até você estar satisfeito com seus resultados, ou até acabar o tempo que você tem alocado para o seu teste, ou até acabar os recursos que você tem alocado para o seu teste, e aí, finalmente, você vai entrar numa fase de reporting, que é quando você vai gerar o entregável, né, do teste que você está fazendo, que normalmente vai ser um relatório de teste de invasão. A fase de planning, ela é uma fase em que você vai, assim, vamos supor que você está prestando um serviço de teste de invasão contra uma organização. Nessa fase, você vai fazer a assinatura dos contratos, você vai planejar qual é o escopo que está definido para aquele teste, né? Por exemplo, se for uma empresa que tem diversas redes de computadores, quais são as redes que estão em escopo, quais são os IPs externos que estão em escopo, quais são os websites, né, as aplicações que estão em escopo para serem testados contra uma entidade externa, quais são os tipos de testes assim, que você pode fazer, quais são os tipos de testes que você não pode fazer, tudo isso vai ser definido nessa primeira etapa, que é essa etapa de planning. Aí, uma vez que você tem tudo isso definido, né, o cliente autorizou que você fizesse o teste com com os parâmetros que foram combinados, aí você vai entrar numa segunda fase, que é já o engajamento, né, no teste propriamente dito, que é nessa fase de discovery. A gente vai ver que no começo a gente não tem informação quase nenhuma a respeito das entidades que a gente está testando. Pode ser uma rede, né, pode ser uma aplicação. Se for uma aplicação, você vai ter, por exemplo, a URL, ou se for uma rede, você vai ter apenas o seu próprio IP dentro dessa rede. Então, você precisa começar a reunir informações a respeito da entidade que você está testando. Você vai criar um arcabouço de conhecimento a respeito do que você está, da auditoria que você está executando, do seu ambiente, né? E aí, uma vez que você tenha um pouco de conhecimento já a respeito da entidade que você está testando, você vai para uma terceira fase, né, que é a fase de ataque, em que você vai usar o conhecimento que você tem, que você adquiriu na fase de discovery, para você poder criar hipóteses de ataque contra aquela entidade que você está testando. Então, vamos supor que eu tenha descoberto que determinado host que está dentro da rede, um determinado computador, ele tem uma determinada porta de comunicação que está aberta, ele está com um serviço servindo ali, vamos supor que seja um website, na porta 80, por exemplo, e eu verifico que aquele website está sendo servido por um software que está desatualizado, né, um servidor desatualizado. Então, pode ser que uma possível porta de entrada para aquela máquina seja esse software desatualizado. Eu vou, então, pegar essa hipótese de ataque e eu vou preparar um ataque baseado nisso, vou ver no que dá. Vamos supor, para fins de ilustração desse fluxograma aí, que eu consiga fazer esse comprometimento atacando esse servidor nessa porta 80 específica. O que eu vou fazer em seguida é uma nova fase de descoberta, porque, veja, eu tinha conhecimento apenas a respeito daquele IP e daquela porta ali que estava aberta, mas quando eu consigo comprometer aquele host, usando aquele serviço que estava vulnerável, isso vai me abrir um mundo novo, né? Eu tenho acesso agora àquela máquina, então eu consigo extrair mais informação daquela rede de computadores, usando essa máquina que eu já comprometi. Então, essa fase de ataque, ela vai viabilizar um novo ciclo aí de descoberta para mim. Eu vou fazer o que a gente chama de enumeração, né, interna, dentro dessa máquina, através de um shell nessa máquina, alguma coisa assim, e aí eu vou começar a adquirir mais conhecimento a respeito daquela rede de computadores que eu estou testando.
eu vou ficar nesse ciclo daí, descoberta, ataque, descoberta, ataque, descoberta, ataque, até que, por exemplo, eu alcance o objetivo final do meu teste, que poderia ter sido combinado previamente com o cliente, por exemplo, que seria o comprometimento de um determinado IPX dentro dessa rede de computadores. Vamos supor que eu consiga fazer isso, então meu teste está encerrado. Uma outra situação, o meu tempo de teste, eu tinha apenas 2 semanas de esforço para poder usar, e eu cheguei ao final desse tempo e eu não consegui cumprir o objetivo final. Então, o meu teste também, nesse caso, poderia estar encerrado, eu poderia encerrar ele aí. Enfim, eu vou chegar ao final do meu teste, e aí a última coisa que eu vou fazer vai ser pegar os resultados que eu consegui extrair desse teste, os meus ataques que foram bem-sucedidos, as minhas hipóteses que não foram bem-sucedidas também, todo o conhecimento que eu consegui adquirir a respeito da rede, da organização, eu vou pegar tudo isso, eu vou colocar num relatório, que vai ser o meu artefato final, que vai ser entregue ao cliente. E aí, em seguida, eu vou fazer essa entrega, né? Vai ter depois, eventualmente, um período de consultoria, aí que a consultoria de teste de invasão vai entregar para o cliente também. Então, isso aí, em linhas gerais, é um teste de invasão. Essa mesma metodologia, planejamento, ciclo descoberta-ataque e depois o relatório final, ela pode ser empregada não apenas, né, em testes contra redes de computadores. A gente pode usar uma coisa muito parecida com isso para fazer testes contra aplicações Android, por exemplo. A gente vai ter, né, vão existir variações assim, mas a gente vai sempre cair mais ou menos numa coisa parecida com isso. É um esforço que tem etapas assim bem definidas para você seguir. Você vai acabar caindo mais ou menos nisso sempre. Existe não apenas a definição do NIST, né, mas tem muitas bases de conhecimento aí. Existe uma entidade certificadora que é a CompTIA, que tem a própria definição dela de quais são as etapas de um teste de invasão. A EC Council, que é uma outra entidade certificadora, também tem. A Offensive Security, que é uma outra entidade certificadora, também tem. Mas, por mais que existam essas variações, mas você vai ter mais ou menos sempre esse processo que está apresentado para vocês aí, que é esse que o NIST padroniza. No geral, quando você está executando um teste de invasão, você precisa ser muito paciente, assim. Não é bom você... assim, o ideal é que você faça as coisas de uma forma muito gradativa, assim. Pode ser que você precise, vamos supor que você começou a fazer o teste numa rede e você percebe que não existe tráfego naquela rede. Você começou a capturar tráfego, vamos dizer, com o Wireshark ou com algum outro programa de análise de protocolos, e você percebeu que não tem tráfego ali. Pode ser que você precise esperar até determinado horário para os usuários voltarem do almoço, por exemplo, para você poder começar a analisar tráfego, ver o que está acontecendo naquela rede de computadores ali, para você começar a construir conhecimento a respeito dela. Então, você precisa ser muito paciente. Outra coisa, você precisa ser bem organizado com o que você está fazendo, principalmente com as suas notas. Enquanto você está fazendo o teste, o ideal é que você vá anotando mesmo tudo que você está fazendo, que você tenha um artefato chamado log de engajamento. Isso serve para você saber, né, o que você está fazendo. É muito fácil você acabar se perdendo com diversos IPs que você está testando, diversos testes que você já fez, você não saber exatamente as hipóteses que você já tentou, as que você não tentou. Você também vai precisar apresentar no final, no seu relatório, capturas de tela. Então, é bom você, enquanto você está fazendo o teste, você já ir coletando, né, documentando esses artefatos e começando a preparar, tanto para você se organizar, né, no avanço do teste, quanto para você começar a preparar já o que você vai precisar entregar no seu relatório, quando você for enviar o seu relatório para o seu cliente. Você precisa ser muito pragmático com o que você está fazendo, porque, como eu comentei, é muito fácil assim, você acabar se perdendo. E uma outra coisa também, às vezes você encontra uma determinada vulnerabilidade que parece que vai ser uma vitória fácil assim, para você, mas o ideal é que você tenha muita certeza antes de do que você está fazendo, antes de você tentar exercitar uma determinada hipótese, porque vamos supor que você tem um determinado serviço dentro da rede, vamos voltar outra vez no exemplo do servidor web.
Tem um servidor na porta 80, eu tento explorar, e aí aquela exploração ali não dá certo. Pode ser que, ao fazer isso, eu tenha fechado essa possibilidade, né, para tentativas futuras. Assim, se eu tiver, por exemplo, derrubado aquele serviço, pode ser que eu não consiga fazer esse teste novamente, né? Pode ser que eu tenha me precipitado, eu teria como realmente explorar aquilo ali, mas eu não consegui, devido a essa precipitação, eu não consegui fazer a exploração. Você precisa tomar cuidado também, principalmente quando você está fazendo isso profissionalmente, com o que se chama rabbit holes. Você encontra uma determinada coisa que parece promissora e você acaba tentando explorar aquilo ali muito tempo, mas, na verdade, aquilo ali não era nada. Você pode acabar perdendo muito tempo com isso. Então, quando você encontra uma coisa que parece promissora e por mais que você tente, assim, você não está conseguindo extrair nada daquilo, isso é um sinal de que talvez você esteja entrando num rabbit hole. Então, é bom você ficar atento a isso. E outra coisa, se foi contratado assim, para você fazer uma determinada coisa, você tem que seguir à risca aquilo ali. Vamos supor que o seu cliente ele falou que 50 endereços IP deveriam ser testados dentro da rede dele. Mas aí, no seu teste, você acabou encontrando outros 10 endereços IP dentro da rede. Eu posso testar isso aqui? Não. Se está escrito no seu contrato, você não pode tentar fazer comprometimento nem usar aquelas máquinas de alguma forma dentro do seu teste, porque você pode estar, mesmo você estando prestando um serviço legalmente, nessa situação, você pode facilmente acabar caindo numa situação de ilegalidade. Você não tinha autorização para testar aquilo, você acaba fazendo. Na pior das hipóteses, você vai derrubar um serviço em produção, por exemplo, né? Você pode ter problemas legais com aquilo. E agora, entrando na demo propriamente dita, a gente tem mais 1 hora, nós vamos ficar nisso agora, a gente vai fazer um teste de segurança simulado contra uma máquina virtual. Essa plataforma, o Agostinho chegou a falar com vocês, é o VulniHub. Nós vamos usar o VulniHub aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, o VulniHub, ele é um site aqui, ele é bem usado, inclusive. O que acontece? Existem aqui nesse site para você baixar máquinas virtuais que são feitas para serem vulneráveis. Então, as pessoas vêm aqui e contribuem, né? Isso aqui é aberto, esse site, qualquer pessoa pode criar uma máquina virtual vulnerável e postar aqui no VulniHub, para que pessoas interessadas na área de segurança, elas venham aqui e elas baixem, né, máquinas virtuais para elas exercitarem o próprio conhecimento em segurança, né, em testes de segurança. A máquina virtual que nós vamos usar aqui hoje é uma máquina chamada Keyoptrix, nível 1. Existem outras Keyoptrix também, né, tem a 2, a 3 e por aí vai. Nós vamos usar aqui a primeira hoje. Uma coisa para ficar atento quando você está usando o VulniHub é que esse site ele é confiável, mas qualquer pessoa pode chegar aqui e fazer a sua contribuição. Então, você precisa ter um certo cuidado, porque é possível, né, que sem querer você entre aqui e você acabe baixando uma coisa maliciosa, né, para sua máquina. Então, é bom que você tenha um pouco de cuidado, fica atento, ver se você está pegando uma coisa mais antiga, né, ver se você está pegando uma coisa para a qual existem write-ups já, né, que essa máquina já foi testada pela comunidade, né, muito bem testada. Então, você tem um certo grau de certeza de que o que você está baixando não é uma coisa que vai danificar a sua máquina, nem vai, de qualquer maneira, comprometer você. Então, o que eu fiz foi entrar aqui no VulniHub, né? Eu procurei aqui a Optrix 1 e aí eu vou ter as opções aqui de download dessa máquina. Pessoalmente, eu prefiro baixar o do Mirror do VulniHub mesmo. Esse RAR aqui. Aí eu baixei essa máquina e eu importei para o meu virtualizador, que eu estou usando aqui, o VMware. Eu estou com essa máquina aqui, o Keyoptrix, rodando aqui localmente na minha máquina como uma máquina virtual. Beleza? Opa. Aí, beleza, eu estou com a Keyoptrix aqui rodando, e a próxima coisa que nós vamos usar para fazer essa simulação vai ser o Kali Linux. O Kali é uma distribuição Linux que ela é desenvolvida pela Offensive Security, uma entidade certificadora da qual eu já falei com vocês aí.
E ela também ela fica disponível gratuitamente para você poder baixar. É uma distribuição Linux que ela vem pré-configurada com várias ferramentas já para quem é da área de segurança, né, poder usar sem precisar passar por essa fase de se preocupar com configuração de ferramentas, né? Então, você consegue entrar aqui na página da Offensive Security, você baixa uma release aqui do Kali, está na 2021.1 nesse momento, você baixa essa máquina virtual daqui, e aí você consegue importar o Kali para o seu virtualizador também. Eu também estou com o Kali rodando aqui na minha máquina, localmente, nesse virtualizador nesse momento. Beleza? Então, essa daqui é a minha máquina. Eu, como analista de segurança, eu vou estar usando essa máquina daqui para fazer os testes. E no nosso caso, a gente vai simular aqui um teste dentro de uma rede de computadores, em que a gente vai ter, a gente já sabe, né, mas a gente, na vida real, não saberia disso, a gente vai ter apenas uma máquina virtual, uma máquina aqui dentro dessa rede, que é a nossa máquina Keyoptrix aqui, tá bom? Nenhuma pergunta, né, pessoal? Bom, então, seguindo, vamos supor que a gente está dentro da rede, ou conectado já, né, através de VPN, a rede que a gente precisa testar. Então, eu estou aqui com o meu Kali, eu vou abrir um terminal, e a primeira coisa que eu vou precisar saber é o meu IP, para eu poder pesquisar máquinas dentro dessa rede, né, que a princípio eu desconheço, eu preciso saber como é que está funcionando o endereçamento dentro dessa rede de computadores. Então, eu vou fazer isso, aqui através do meu terminal, eu posso usar o comando aqui fconfig, ele vai me retornar informação a respeito das minhas interfaces de rede, e aí eu vou saber qual que é o meu IP aqui dentro. Então, na minha interface aqui, Ethernet 0, eu estou com esse IP daqui, que é 192.168.146.128. Se você tivesse uma máquina Windows, você ia usar o ipconfig para fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro usar o comando IP aqui dentro do Linux. Ele vai retornar essa mesma informação para mim também. Eu prefiro a saída dele. Mas isso é uma questão de gosto, né? Então, nesse momento aqui do nosso teste, a gente sabe, tanto com o comando aqui ifconfig, quanto com o comando IP aqui, eles nos deram duas informações aqui que vão ser úteis. A primeira é o nosso endereço IP, que é esse aqui. A segunda é a máscara dessa rede. Essa é uma rede aqui que está com notação aqui, esqueci o nome dessa notação agora, mas é barra 24. Essa rede ela vai ter essa máscara daqui. Então, essas duas coisas, esse 255.255.255.0 e esse barra 24 aqui, elas representam exatamente a mesma coisa. Elas falam para a gente como é que funciona o endereçamento dentro dessa rede de computadores. Eu não tenho certeza a respeito do público, eu não sei se todos aqui são pessoas que estão familiarizadas com redes de computadores, né, protocolos de TCP/IP. Então, eu queria só fazer uma consideração rápida aqui a respeito desse endereçamento aí. Esse barra 24, ele está falando para a gente aqui que dentro dessa rede, esse endereço IP aqui que a gente tem, esses 24 bits aqui, cada número desse aqui, ele é um número de 8 bits aqui. Então, esses três primeiros, que vão ser 24 bits, eles estão fazendo o endereçamento da rede. E esse último octeto aqui, ele vai fazer o endereçamento dos hosts que estão dentro dessa rede. Por isso que esse número aqui, barra 24, essa máscara de rede, ela é barra 24. A mesma informação ela está sendo passada aqui. Essa máscara expressa dessa forma, 255.255.0, quer dizer para a gente que os três primeiros octetos aqui, eles vão servir para o endereçamento da rede, e esse último aqui, esse que está zerado aqui, vai servir para o endereçamento dos hosts que estão dentro dessa rede. Beleza? Então, eu vou começar anotando essas informações. Como eu falei para vocês, tudo que a gente vai fazendo é bom a gente ir documentando. Então, deixa eu abrir um TXT aqui. Eu não faria isso num TXT simples assim, né? Mas, por demonstração aqui, nós vamos usar isso mesmo. Normalmente, pessoalmente, eu usaria ou um mind map ou algum outro programazinho para gerenciamento de conhecimento.
mas no nosso caso aqui, acho que fica mais fácil a gente fazer essa documentaçãozinha com um TXT, que é um teste bem simples que a gente está fazendo aqui hoje. Deixa eu pincelar aqui. Beleza? Então, a primeira coisa que nós sabemos é o nosso endereço IP e a nossa máscara. Beleza? Nessa altura, então, nós estamos nesse estágio. A gente está dentro da rede, a gente sabe qual é o nosso IP, mas a gente não conhece nada ainda dentro dessa rede de computadores, fora o nosso próprio endereço. Então, o que nós vamos precisar fazer agora? Nós vamos precisar descobrir o que mais que está dentro dessa rede de computadores aqui que nós estamos testando. Então, a gente vai cair numa fase agora que a gente vai fazer um procedimento de host discovery. Tem algumas maneiras que você poderia usar para fazer isso. Como a gente está dentro de uma LAN aqui, né, de uma rede interna aqui, a gente vai usar um protocolo chamado ARP. A gente vai usar uma coisa chamada ARP Discovery. ARP ele é um endereço que é usado para resolver MAC addresses dentro da rede de computadores. Então, eu vou começar... eu vou usar a minha máquina Kali para começar a perguntar a todos os hosts que estão dentro da rede interna. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ficar perguntando para cada host que está dentro da rede interna, agora que eu sei como que essa rede é endereçada, eu vou mandar um broadcast dizendo assim, mais ou menos, oi, rede inteira, quem que é o endereço 192.168, alguma coisa, ponto 1, que seria o primeiro endereço no meu espaço de endereçamento. E aí, a esse broadcast aqui, se existir alguma máquina dentro dessa rede com esse endereço IP aqui, então essa máquina, ponto 1 aqui, ela vai responder, oi, fulano de tal, que seria o meu IP, esse sou eu e meu MAC address é esse daqui. Perceba, então, eu estou perguntando, eu estou fazendo um broadcast, e aí eu estou recebendo uma resposta aqui em unicast, certo? Essa resposta está vindo só para mim do host que tem esse endereço IP que eu estou perguntando. E assim eu vou continuar perguntando. Eu vou ficar perguntando, quem que é 192.168.83.2? E aí, 192.168.83.3. E eu vou fazer isso para todo o espaço de endereçamento dentro dessa rede aqui, dentro dessa LAN. Os hosts que existirem dentro dessa rede, eles vão responder para mim. Os que não existirem, eles não vão me responder. Então, eu vou conseguir descobrir quais são os endereços, quais são os hosts que estão vivos dentro dessa rede. Eu vou ter sucesso no meu procedimento de host discovery. Perceba que eu vou usar a ARP para fazer isso, porque eu sei que eu estou dentro de uma LAN e a ARP é um protocolo que ele vai funcionar dentro de LAN. Se eu precisasse fazer um outro tipo de descoberta, eu ia usar outro protocolo. Eu poderia fazer essa mesma coisa, na verdade, eu poderia usar, por exemplo, um outro protocolo de rede também, que é ICMP, para fazer essa descoberta, eu iria fazer um ping scan, poderia usar... Vamos fazer na prática aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Eu sei já qual é o meu IP, certo? Que é esse daqui. E eu sei qual é a máscara de rede, que é essa daqui. Então, eu vou usar uma ferramenta chamada Nmap para fazer descoberta de hosts aqui dentro dessa rede. O Nmap é uma ferramenta que, assim, quem tem interesse, não só em segurança, né, mas quem se interessa por trabalhar com rede de computadores, é uma ferramenta que vai acabar sendo muito útil. Então, é uma dessas aí que talvez é bom anotar para você dar uma olhada, né, você começar a se familiarizar com ela. O Nmap ele serve para fazer mapeamento de redes de computadores. A gente consegue descobrir hosts, a gente consegue descobrir portas que estão abertas, nós vamos fazer isso já já. A gente consegue fazer varreduras de vulnerabilidades também. Então, ele é uma ferramenta bem completa, assim, é útil você saber usar pelo menos as principais flags dele, para quem tiver interesse nessa área daí. Vocês estão conseguindo ver o meu terminal ou está muito pequeno? Se desse para aumentar um pouco, eu agradeceria. Tá. Perdão pelo lapso. Deixa eu fazer aqui nesse outro. Não, não é isso que eu quero.
Melhorou, né? Sim, melhorou. Obrigado. Vocês querem que repita essa parte dos endereços IP da máscara ou não precisa? Tava pequeno, né? Não, para mim acho que foi tranquilo. Beleza. Então tá bom, a gente está aqui dentro da nossa rede, nesse momento a gente tem aqui o nosso endereço IP e a nossa máscara aqui. Então, a gente vai usar agora uma ferramenta para executar esse processo aqui de ARP Discovery que a gente estava discutindo aqui agora há pouco. A ferramenta que nós vamos usar para fazer isso, ela é essa que eu comentei, que é o Nmap. Eu sugiro que quem tem interesse dê uma olhada aí depois. A flag que nós vamos usar do Nmap para fazer esse procedimento de host discovery é essa -PR aqui. Eu estou dizendo para o Nmap fazer esse procedimento de ARP discovery. Eu vou passar para ele essas flags adicionais, estou dizendo para ele não resolver DNS, e estou dizendo para ele que eu quero fazer apenas host discovery, com essa flag aí -SN. E aí eu vou passar para ele aqui, ó, aquelas informações que eu já tinha, que são o formato aqui dos endereços dessa rede, né? Vou colocar um ponto zero aqui no lugar dos endereços dos hosts, isso não seria nem necessário. E vou passar para ele aqui, notação CIDR, isso aqui, eu tinha esquecido o nome naquela hora. Eu vou passar aqui em notação CIDR a máscara dessa rede daqui e vou mandar ele descobrir hosts para mim que estão dentro dessa rede. Então, vamos lá, vamos executar isso. Então, olha só, o Nmap, ele me retornou aqui agora 4 hosts que ele encontrou vivos dentro dessa rede através de ARP Discovery. Que são esse final aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 128, que esse aqui, na verdade, é o nosso mesmo, né? Esse ponto 128, e ele encontrou também, olha só, mais uma máquina aqui com endereço ponto 129 aqui no final da varredura, aqui dentro dessa rede. Então, vamos pegar esses endereços aqui e vamos salvar na nossa documentaçãozinha. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada no que podem ser esses endereços aqui agora. A gente está dentro aqui de uma rede que ela é virtualizada, pessoal. Então, alguns desses endereços, eles vão ser reservados pelo nosso virtualizador aqui, que no caso é o VMware, para determinados fins. Esse endereço que a gente encontrou aqui, final.1, esse aqui vai ser o endereço do nosso host, então aqui no caso é a máquina Windows que está virtualizando todo esse ambiente aqui no VMware. O final aqui, ponto 2, vai ser o endereço do gateway dessa rede. Aqui está como ponto 13, mas o endereço da nossa máquina, né, a gente sabe que é esse aqui, final ponto 128. E também existe um endereço reservado, que acabou não aparecendo aqui, que é o final ponto 254, que vai ser o endereço de DHCP aqui dentro dessa rede. Então, sobra um endereço aqui que a gente não sabe para que vai ser esse final ponto 129. Então, isso daqui a gente sabe que vai ser o nosso alvo, certo? Então, provavelmente é essa máquina daqui que a gente está usando aqui para o nosso teste, essa ponto final 129. Então, vamos anotar isso. O nosso alvo principal aqui dentro dessa rede, então, vai ser esse endereço IP daí. Beleza? Agora nós vamos para uma outra etapa, que vai ser uma etapa ainda de descoberta. A gente ainda vai fazer discovery, ainda se chama discovery isso aqui, mas a gente agora vai tentar descobrir informação adicional a respeito desse IP aqui que a gente acabou de encontrar, que é esse final ponto 129 aqui. Dentro de uma rede de computadores, eu estou falando isso, até peço perdão se estiver sendo muito básico, mas é porque eu não sei qual que é o... Assim, se as pessoas que estão ouvindo já fizeram uma disciplina de rede de computadores, né, não sei exatamente qual que é o público. Mas dentro de uma rede de computadores, as máquinas elas comunicam umas com as outras através de uma abstração chamada portas. Então, uma máquina dentro de uma rede TCP/IP, né, ela vai ter 65.535 portas. Então, algumas dessas portas vão estar abertas quando essa máquina estiver executando serviços, né, nessas portas específicas. Algumas dessas portas vão estar fechadas quando essa máquina não tiver serviços executando nessas portas específicas. Então, o que a gente vai
precisa fazer agora é pegar esse nosso alvo, que é esse endereço IP com final 129 aqui que a gente descobriu, e a gente vai precisar descobrir quais são as portas que estão abertas nessa máquina. As portas que a gente descobrir, elas vão ser possíveis caminhos de entrada para a gente poder comprometer essa máquina e a gente dominá-la, né? A gente conseguir controlá-la, né, através de linha de comando, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer agora é uma coisa chamada port scan. Aqui, a gente vai fazer um port scan sim. Eu vou explicar uma coisa adicional aqui agora. Vamos supor aqui, ó, que a gente tem duas entidades aqui, duas máquinas aqui que estão tentando se comunicar. A gente tem aqui, ó, a máquina A, e a gente tem desse outro lado aqui a máquina B. Beleza? O TCP é um protocolo de rede que ele funciona baseado em conexão. Para duas máquinas elas estabelecerem conexão, tem 3 etapas aqui que vão precisar acontecer. A máquina A, ela está iniciando aqui a conexão, então ela vai enviar aqui para a máquina B. Cabeçalho com a flag SYN habilitada, que significa sincronização. Aí a máquina B aqui, ela vai responder se essa porta estiver aberta. Ela vai responder aqui com o cabeçalho com 2 flags habilitadas, que são a sincronização e acknowledgement, SYN-ACK. E aí, a máquina A, que iniciou a comunicação, ela vai voltar para essa porta daqui, com o cabeçalho aqui, ACK, os acknowledgements. A partir desse ponto, essas duas máquinas estabelecem comunicação e elas podem continuar trocando dados, certo? Através do TCP. Tem uma conexão TCP aqui estabelecida. Agora, se essa porta daqui, a porta com a qual a máquina A tentou se conectar no host B, se ela não estivesse aberta, ele não ia receber aqui de volta esse SYN-ACK aqui. Ela ia receber aqui um outro tipo de flag, que é reset. Beleza? Então, usando aqui o Nmap para fazer um port scan SYN, o que a gente está fazendo? A gente está mandando essas flags SYN aqui para cada porta aqui no host que a gente está querendo escanear. E aí, dependendo da resposta que a gente receber, a gente vai saber dizer se essa porta está aberta ou se essa porta está fechada. Para cada porta que a gente receber um SYN-ACK aqui de retorno aqui a cada flag SYN que a gente mandar, a gente vai saber que aquela porta está aberta. Por outra, se o host aqui que a gente está escaneando, se ele acabar resetando aqui o estabelecimento dessa conexão, quer dizer que essa porta está fechada, então isso não é uma possível entrada para a gente conseguir comprometer esse sistema. É isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai falar no nosso terminal aqui para o Nmap, ele escanear todas as portas desse nosso host aí que a gente está tentando comprometer. E a gente vai fazer isso usando um scan SYN, que é esse que a gente vai definir com essa flag -S aqui que a gente vai passar agora. Então, olha só, o nosso alvo é esse. Eu vou precisar usar sudo para fazer essa varredura, porque o scan SYN ele requer que você tenha privilégio de administrador para fazer. E aí eu vou falar para o Nmap escanear todas as portas desse host. Eu vou fazer isso através aqui do -p-. Isso aqui significa que eu quero varrer todas. Se eu não falasse nada,
o Nmap, por padrão, ele ia escanear as 1000 portas mais comumente abertas, assim. Então, ele ia fazer um scan mais rápido, só que ele ia verificar apenas 1000 portas. Se eu quisesse ser um pouco mais específico, eu poderia usar, por exemplo, top ports e falar para ele escanear só as 10 portas mais comuns, ou as 100 portas mais comuns. Se eu quisesse varrer só portas específicas, por exemplo, eu poderia especificar isso também com "-p", e aí especificar as portas que eu quero, ou o intervalo que eu quero. Então, é bem flexível isso daqui. No caso, eu vou falar para ele escanear todas as portas dessa máquina, e eu quero que ele faça isso muito rápido, então eu vou definir esse "-T5 aqui. Isso aqui é o tipo de varredura mais rápida que ele poderia fazer, mas isso daqui não é legal você fazer sempre, nem você fazer em ambiente real, né? Porque provavelmente vai ter alguma coisa que vai acabar bloqueando a sua varredura e aí você não vai ter sucesso no que você está fazendo, né? Você vai fazer muito barulho, entre aspas. Então, vamos fazer a varredura e aguardar os resultados. Beleza. E aí, agora, a gente está vendo aqui, então, quais são as portas, né? Quais são os serviços que estão abertos nessa máquina que a gente está varrendo. Então, veja, o Nmap ele encontrou aqui a porta 22, aberta, 80, 111, 139, 443 e 1024. São todas as portas que estão abertas aqui dentro, aqui nessa máquina. Então, vamos documentar isso daqui também. Beleza? Então, a gente já tem agora um pouco mais de conhecimento a respeito desse nosso alvo. Uma próxima coisa que a gente precisa fazer agora é a gente adquirir conhecimento a respeito especificamente do que está sendo servido em cada porta dessa. Por exemplo, a porta 80 ela é HTTP, mas ela poderia ser um servidor web Apache ou poderia ser algum outro tipo de servidor web. Então, e além disso, né, poderia ser uma Apache de versão X ou poderia ser uma Apache de versão Y. Então, a gente precisa ser um pouco mais, a gente precisa ir um pouco mais fundo e encontrar as versões do que está executando atrás de cada porta dessa, o que está sendo servido. A gente vai usar o Nmap para fazer isso também. E dessa vez, a gente vai usar essa flag aqui, "-SV". Eu estou dizendo para o Nmap fazer um scan de versões. E agora, olha só, eu vou especificar para ele apenas as portas que eu sei que estão abertas já. Beleza? E aí vamos executar isso. Beleza. Veja, agora, além da porta, do estado aqui do serviço, eu vou ter ainda a versão desses serviços aqui que o Nmap encontrou. Então, vamos salvar essa informação também. Beleza? E aí, agora, a gente entra numa fase em que a gente vai começar a pensar em hipóteses de ataque aqui contra essa máquina que a gente poderia fazer para comprometer a segurança dela. E estabelecer uma conexão com ela, né, ganhar controle sobre ela. Então, a gente vai agora começar a procurar possibilidades de ataque. Podem ser, né, possibilidades documentadas ou podem ser possibilidades que não são documentadas. Nessa fase agora tem outras ferramentas, né, que a gente pode usar também.
a gente poderia usar, inclusive, coisas muito simples, né? Eu estou vendo aqui que a porta 80 está aberta, isso é um servidor web, então vamos ver se a gente consegue estabelecer, por exemplo, uma conexão com essa máquina no Firefox mesmo. Vamos ver o que está sendo servido. Esperar o Firefox abrir. Então, vamos ver o que tem aqui. Então, olha só. A gente agora está tentando acessar, ver o que está sendo servido por essa máquina na porta 80, né, de servidor web. E aí a gente está vendo aqui uma página de configuração, né, de algum servidor web, provavelmente. Então, a ideia, né, quando você vê uma coisa dessa, é você dar uma olhada para ver se você consegue tirar alguma informação adicional disso daqui. E, de fato, dá para a gente tirar, né? A gente está vendo aqui que esse servidor web aqui, ele está funcionando aqui sobre uma máquina que é Red Hat Linux, que é uma distribuição Linux comercial. Provavelmente é uma versão posterior a 6.2, tá vendo? Porque essa mensagem aqui parece que ela dá a entender isso, né? Então, essa é uma informação que é bom a gente salvar também. A gente poderia também fazer, descobrir qual o sistema operacional que está executando nessa máquina através do Nmap. Se eu quisesse fazer isso, eu usaria essa flag daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu passasse esse "-o" maiúsculo, o Nmap ia descobrir para mim, ia tentar descobrir para mim qual que é o sistema operacional que está nessa máquina. Então, vamos tentar fazer isso. Olha só, então isso aqui ele descobriu para mim que é um Linux com versões do kernel entre 2.4.9 a 2.4.18. Então, dá para ter uma ideia já de qual sistema operacional que essa máquina aí está executando, né? Ainda nessa fase de enumeração, vamos tentar estabelecer uma conexão com essa porta 22, aí vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa dela. Talvez tenha algum banner, alguma coisa assim. Então, vamos usar aqui, por exemplo, a gente só quer o banner mesmo, vamos usar o Telnet mesmo, não sei nem se ele está instalado aqui. Tá. Ele está instalado, então veja só, eu consegui estabelecer aqui uma conexão com o SSH na 22 e o banner aqui que ele está me entregando é SSH 199 OpenSSH 29P2. Isso aqui é a versão, provavelmente a versão do SSH que está executando essa máquina. Eu acho que está batendo, né, com a que o Nmap entregou. Provavelmente sim. Então isso daqui é informação adicional já a respeito desse serviço. Vamos guardar isso daqui também. Opa. Beleza? Nós podemos usar aqui também agora um protocolo que a gente viu aqui que está, a porta está aberta aqui, né, o Samba. Então, o Samba, assim, historicamente, tem muitos problemas assim, de segurança que são relacionados a ele, tem inclusive vulnerabilidades muito severas, tem alguns exploits prontos, né, que a gente poderia usar. Então, é uma boa a gente ver também o que está por trás aqui exatamente desse Samba aqui. Para fazer isso, a gente poderia usar, por exemplo, uma ferramenta chamada Metasploit. Quem já mexeu com alguma coisa de segurança, né, quem já andou brincando, já tem interesse por essa área, provavelmente já ouviu falar dessa ferramenta também, talvez já tenha usado. É uma outra que quem tem interesse de começar é bom conhecer. Né, esse para Nmap, Metasploit, são duas ferramentas que você sempre vai estar usando quando você está fazendo teste de segurança, então é bom você conhecer.
A gente vai usar aqui o Metasploit através do MSF Console. Ele vem instalado já no Kali, quando você baixa lá do site da Offensive Security. E aí, para iniciar, a gente vai usar esse comando aqui, MSF Console. Vamos esperar ele iniciar. O Metasploit, ele é um framework para teste de segurança mesmo. Ele vem com assim, uma infinidade de ferramentas, e dá para você escrever as suas próprias ferramentas para você usar dentro do Metasploit também. A ideia é que ele seja uma ferramenta para facilitar a exploração de serviços que são conhecidamente vulneráveis. Você consegue, depois que você faz a enumeração de determinado serviço, você sabe que é determinada versão, como é o caso nosso aqui, né, a gente já tem uma boa ideia, você pode procurar para ver se o Metasploit consegue explorar aquele serviço que você encontrou de uma maneira automatizada. Mas tem outras coisas também que o Metasploit pode fazer. A gente encontrou aqui, por exemplo, a 139 aqui, Samba, está aberta, né? Essa porta daqui. Mas o Metasploit, ele pode dar também, ele tem ferramentas de varredura também, né, de inferência de versões e tudo mais, então a gente pode usar o Metasploit, por exemplo, tem um determinado scanner aqui que eu gosto de usar, que é o SMB version. Se você der um search SMB version, ele vai procurar para vocês que eu estou falando, e aí ele encontrou um só resultado. Se você quisesse outras coisas relacionadas a SMB, por exemplo, você poderia dar só um search SMB, e aí ele listar para você tudo que tem dentro do Metasploit que é relacionado a SMB. Você poderia fazer queries mais específicas também, mas também não vem ao caso. Eu não vou rodar aqui agora o search SMB, porque vai retornar muita coisa e vai demorar um pouco, não é a nossa intenção. Então, agora, olha só, eu encontrei o scanner aqui que eu quero usar, que é o SMB version, ele está disponível. Então, eu vou usá-lo aqui agora. Eu vou usar esse comando aqui dentro do MSF Console use, e aí eu poderia digitar esse nome aqui inteiro, mas como eu acabei de fazer uma busca e ele me retornou o número aqui dessa opção dos resultados, eu vou dar só um use 0 aqui, e aí ele vai me colocar dentro do prompt aqui do scanner, né, do SMB version. E aí agora eu vou poder usar essa ferramenta para conseguir informação adicional a respeito dessa minha máquina alvo, né? Essa máquina, meu endereço IP aí, final 129, que a gente está auditando. Então, se eu der aqui um Options, eu vou ver o que está configurado como parâmetro aqui para esse scanner, aqui, para esse SMB version. Então, vamos ver. Então, olha só. Ele vai me... Eu dando um Options aqui, ele vai me falar agora quais são os parâmetros que são necessários para eu configurar. E só tem, na verdade, um parâmetro aqui que nos interessa, que é esse rhosts. Então, o que seria isso? Eu precisaria passar para esse scanner, para o SMB version, quais são os hosts que eu quero escanear. No caso, eu só vou ter o host com o IP final 129, que é o nosso único alvo aqui dentro dessa rede. Então, como rhosts, eu vou passar para ele só o endereço IP desse nosso alvo aí. Eu vou dar um set rhosts, e aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui o endereço IP do nosso alvo. Eu vou dar aqui um options outra vez para conferir se está tudo certo e beleza. Eu sei que o meu scanner ele vai varrer apenas esse host aí agora. E aí eu vou executar agora esse scanner e vamos ver o que ele nos retorna aqui. Para fazer isso eu vou dar um run aqui agora. E aí vamos esperar o resultado. Então, olha só, ele me retornou um pouco mais de informação a respeito desse serviço. Esse nosso alvo aqui, 192.168.4.129, na porta 139, está rodando Samba versão 2.2.1a. Isso aqui o Nmap não tinha me dado ainda, então vamos anotar essa informação também. Isso aqui também vai ser útil, logo mais nós vamos ver por quê. Beleza, vamos ver se tem mais alguma outra coisa que a gente possa extrair daqui desse resultado de scan de versões. Tem uma coisa que poderia ser útil aqui, essa versão do Apache, está rodando com um módulo aqui de SSL
o mod SSL versão 2.8.4, aqui na porta 4.4.3, isso é uma coisa que valeria a pena destacar, talvez, também. Então, vamos ficar atentos a isso agora. Então, assim, resumindo, nessa fase de discovery, o que a gente está fazendo é construindo, como eu tinha falado lá, lembra quando eu estava falando do fluxograma lá do NIST? A gente está construindo um arcabouço aqui de conhecimento a respeito do nosso alvo. Poderia ser apenas esse host que a gente está varrendo aqui no nosso teste muito simples, que é esse IP com final 29. Poderia ser uma rede inteira, poderia ser uma aplicação, poderia ser um app Android, poderia ser um app iOS. A gente vai começar construindo conhecimento a respeito do nosso alvo. É a primeira coisa que a gente vai fazer, para depois a gente começar a construir hipóteses de ataque. Então, para um teste assim contra uma VM, como é o caso aqui dessa máquina Optrix, né, aquela máquina que a gente baixou do VulniHub, como a gente está fazendo aqui agora, para o caso de uma VM que você baixa, né, do VulniHub, ou se você estiver no TryHackMe ou no Hack the Box, que são aquelas plataformas que o Agostinho mencionou agora há pouco, o procedimento vai ser mais ou menos esse que nós fizemos aqui agora. Você vai usar essas ferramentas, né, começar a escanear a máquina, ver o que você consegue tirar das portas que estão abertas, e você começar a anotar, você ver o que dá para fazer, quais são as possibilidades, no que você pode pensar. E agora nós vamos para uma próxima fase, que nós vamos procurar exploits, que são maneiras conhecidas de explorar esses serviços para essas versões específicas que estão abertas nessa máquina daí. Uma coisa a se destacar aqui, quanto a essa questão de você se manter atualizado, eu queria frisar aqui, o Agostinho já falou sobre isso, né, um pouco mais para trás, mas quando você, assim, bate o olho em determinadas coisas, né, em determinadas versões de serviços, em determinadas configurações, às vezes que estão disponíveis num host que você está auditando, o conhecimento que você tem a respeito de possibilidades, e isso você vai adquirir através da leitura de blog posts, né, notícias, através de exercício constante, né, nessas plataformas, o TryHackMe, o Hack the Box, o Web Security Academy, se for o caso de aplicação. Às vezes, você estando atualizado, você vai conseguir cumprir o seu trabalho muito mais rápido, né? Porque uma pessoa que conhecesse, né, que soubesse, por exemplo, que existe uma vulnerabilidade no Samba 221A, né, como é o caso desse Samba que está sendo servido nessa máquina daí, e de fato está vulnerável, a informação, né, que você tem prévia, através dessa atualização constante que você faz, isso é útil para você, porque você bate o olho em determinada versão, você já sabe que aquilo ali tem problema. Então, mas de qualquer forma, nós vamos agora para uma fase que a gente vai fazer agora, que é procurar exploits, né, ver quais são os recursos que a gente pode usar para entrar com essas versões que a gente tem nesses serviços e ver se existem exploits disponíveis. Então, vamos lá. A primeira ferramenta que nós vamos ver aqui é uma que vem no Kali também, no Kali Linux, que é uma ferramenta chamada Searchsploit. Já está até com o Samba 2.2 aqui, que eu estava fazendo antes de fazer essa apresentação. O Searchsploit, ele é uma ferramenta que você vai passar para ele, vamos supor, a gente passe aqui, eu não vou dar Windows, que vai vir muita coisa, vamos colocar logtech, sei lá. Você vai passar para ele uma string e ele vai pesquisar para você exploits que estão disponíveis, né, que tem no título, que ocorre aquela determinada string que você passou para ele. Então, eu coloquei aqui, ó, searchsploit logtech, ele me retornou uma série de exploits que estão disponíveis, que tem ocorrência dessa string logtech. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Nunca fiz isso, mas será que tem para Cássio alguma coisa? Tem? Não, occasions, né? Nada a ver. Tá. Vamos colocar aqui Samba. Então, veja só, tem uma série de exploits disponíveis aqui. Cuidado, porque às vezes aparece uma string que não tem a ver com o que você quer, mas tem uma série de exploits aqui disponíveis para Samba, né? Para várias versões aqui, ele está retornando para você. Olha só. Se a gente quiser ter um pouco mais de sucesso, a gente especifica também a versão que a gente está querendo. Não é bom você especificar
você ser muito específico assim, com a versão, quando você está usando o Search Exploit. Porque, às vezes, vem escrito de uma outra forma, né? Bom, a string não está exatamente igual você está pesquisando e aí você acaba perdendo o exploit. Então, é bom você não ser muito específico. Então, eu estou passando aqui só o Samba 2.2, por exemplo. Então, eu vou dar um Enter aqui. E aí tem uma série de exploits que estão disponíveis, olha só, para o Samba, versão 2.2.x, né, inferior a 2.2.8. Tem uma série de exploits aqui prontos. Uma série de maneiras previamente conhecidas que a gente poderia usar para explorar o Samba aqui, né? Deixa eu ver aqui, o que mais que daria para ver aqui? Tá. Eu poderia fazer uma pesquisa aqui também no Search Exploit por mod SSL. Então, veja só, o modo que o Apache está usando, né, o Apache que está sendo servido nessa máquina, e também existem exploits conhecidos, documentados para mod SSL nessas versões que estão sendo apresentadas aí. Então, o Search Exploit, ele é uma maneira de você procurar exploits para serviços específicos. Existem outras. Eu vou abrir dois aqui para vocês, que são o ExploitDB. Então, as mesmas pesquisas que a gente poderia fazer lá no Search Exploit, usando, né, a linha de comando do Search Exploit, a gente vai conseguir fazer aqui no ExploitDB, que é mantido também, diga-se, né, pela Offensive Security, que é a mesma empresa que distribui o Kali Linux, e é uma entidade também que tem, também é uma entidade certificadora, né, tem uma série de certificações muito famosas, por exemplo, a OSCP, talvez seja a mais conhecida deles. As mesmas pesquisas que você consegue fazer lá no Search Exploit, você vai conseguir fazer aqui, ó. Vamos pesquisar aqui mod SSL, olha só, ele está me retornando aqui os resultados disponíveis, né, de exploit para esse produto aqui, que tem essa ocorrência de string, né, no nome do produto. Então, quando eu clico em algum resultado desses, o Search Exploit aqui, ele vai me direcionar para uma página em que eu posso baixar o código, né, daquele exploit. Se eu, na teoria, né, se eu pegasse esse código daqui, eu compilasse e eu executasse contra um determinado host, eu deveria conseguir explorar o serviço para o qual esse exploit aqui esse código aqui foi escrito para explorar, né? Lógico, assim, quando você baixa um exploit, você precisa ter cuidado, porque às vezes pode ser que venha com código malicioso também, então é bom você ficar atento a isso. E às vezes não vai funcionar exatamente como você está esperando que funcione. Você vai precisar fazer alguma modificação no código, né? Não vai ser uma coisa 100% assim, baixou, rodou e você conseguiu explorar. Às vezes você vai precisar fazer modificações, né? Vai precisar de um trabalho adicional para poder fazer isso aqui funcionar. Tem a Rapid7 também. Agora eu não lembro o nome da plataforma deles, geralmente eu uso o Google mesmo. Ah, tá, é esse aqui mesmo. Tem a base de dados da Rapid7, que é uma coisa parecida com com o ExploitDB, que a gente acabou de ver. Mas a Rapid7 é a empresa que mantém aquela ferramenta que eu tinha falado com vocês agora há pouco, que é o Metasploit, que a gente usou aqui através do comando aqui MSF Console, que é aquele framework que vem com exploits dentro dele, né, para facilitar o processo de teste. A Rapid7 é a empresa que mantém essa ferramenta, o Metasploit, e ela tem também a base de dados aqui para você poder fazer buscas de exploits igualzinho aqui a do ExploitDB. A diferença é a seguinte, aqui no ExploitDB você vai ter código. Aqui na base da Rapid7, deixa eu ver se tem alguma coisa para o mod SSL aqui. Deixa eu ver essa aqui. Aqui na base da Rapid7, você não vai encontrar o exploit propriamente dito, mas se existir
algum módulo do Metasploit que faz a exploração da vulnerabilidade do produto, né, do serviço que você está procurando, você vai encontrar aqui, na base da Rapid7. Pessoalmente, eu gosto de usar o Metasploit. Acelera muito o processo de teste. Assim, quando você tá com uma restrição de tempo, você precisa, às vezes, até fazer 2 assessments de segurança em paralelo, né? Você não está com seu tempo 100% alocado para uma tarefa só. Então, o Metasploit é uma ferramenta que ajuda. Tem algumas certificações, né, que não permitem que você use exploração automatizada e tudo mais, mas na sua vida profissional você vai acabar usando. O Metasploit, por exemplo, tem outras ferramentas parecidas com ele também. E a terceira opção, para você procurar exploit, é você usar o Google mesmo, algum outro mecanismo de busca da sua preferência. Eu uso o Google, pessoalmente, os resultados eu acho melhores. Então, se você colocasse aqui, por exemplo, mod SSL exploit, você ia achar coisa aqui. Então, olha só, tem os resultados do exploit DB também, tem código também no GitHub, você tem também aqui, ó, resultado do Rapid7, exploit para o mod SSL, tem alguns outros sites também que às vezes aparecem umas coisas boas, Packet Storm, às vezes tem alguma coisa. Então, o Google também acaba sendo uma ferramenta boa para você encontrar exploits. A gente está com 15 minutos, então, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou num resultado que eu já sei que vai me dar, entre aspas aqui, vitória, né? A gente vai explorar o Samba. Existe uma vulnerabilidade aqui no Samba para essa versão que vai permitir a gente ganhar um shell nessa máquina vulnerável aí. Eu para o Samba 2.2 e tirar daqui... Eu acho que cortou um pouco essa última fala. Opa. Até onde vocês ouviram, Agostinho? Desculpa. Você falou de usar o Samba. Aí você falou, a gente poderia... Ah, tá. Eu estou fazendo uma combinação das duas coisas aqui, ó. O Samba, ele vai retornar para a gente os resultados que vão estar disponíveis lá no ExploitDB. Mas eu poderia colocar aqui para ele, ó, eu poderia especificar que eu quero só resultados que têm ocorrência da string Metasploit. Então, aí o SearchSploit vai procurar para mim exploits para o Samba, versões aí 2.2, que tem string Metasploit. O que isso pode indicar? Pode ser que tenha, então, um exploit disponível no Metasploit para automatizar tudo e tornar a minha vida muito mais fácil. Então, vamos fazer essa pesquisa daqui. Opa! Alguma coisa errada? Não, é que é o... Só um minutinho. Então, olha só. Agora, eu colocando que eu quero resultados apenas que tenham a ocorrência aqui da string Metasploit, o SearchSploit, ele está me retornando apenas resultados aqui para os quais dá para pensar que talvez tenha no Metasploit alguma coisa pronta para eu poder usar. Então, olha só, eu estou vendo que tem alguma coisa disponível aqui para Linux x86, certo? E dentro do Metasploit, esse exploit aqui, ele vai estar com esse nome aqui, ó, trans2open. Então, vamos rodar aqui o MSF Console. Estamos iniciando o Metasploit. E vamos procurar por esse exploit aqui que está parecendo que é promissor. Vamos ver. Então, vamos procurar agora Search Trans2Open. E aí a gente vê os resultados que o Metasploit está retornando. Outra vez, esse é uma máquina Linux, né? Então o resultado que vai ser adequado aí para eu tentar
seria esse 1. Exploit Linux Samba Trans to Open, Overflow, Linux x86. Então, vamos dar um use 1, para a gente ir para o prompt desse exploit. Perceba que ele mudou o meu prompt aí, eu estou com o Linux Samba Trans to Open agora. Vamos usar um options e vamos ver o que a gente precisa configurar para esse exploit daqui. Então, veja, eu precisaria especificar aqui para ele o meu host local, né, qual que é o meu IP, quem sou eu. Eu posso especificar, por exemplo, a minha interface de rede, ele vai entender, vai pegar o IP dela. E eu preciso passar para ele também quais são os meus alvos, né, que é o meu rhosts. Então, eu vou especificar para esse módulo aqui, o meu target, que vai ser aquele IP final 129. Então, vamos dar um set rhosts. Paste aqui. E aí, options agora está tudo configurado. É possível que eu consiga obter um shell nessa máquina agora. Então, vamos entender aqui rapidamente o que está acontecendo. O que eu estou fazendo aqui. Nesse momento, eu tenho duas coisas aqui que eu estou configurando no Metasploit. Então, aqui, ó, eu tenho o módulo aqui, o exploit, que é esse trans to open, e aqui embaixo você vê que eu tenho uma outra seção aqui, que é uma seção que tem escrito assim, payload. Isso aqui são duas coisas, é um conceito que é bom entender, assim. Eu estou passando... Quando eu estou fazendo exploração de um serviço, no caso eu estou fazendo exploração do Samba em 139, e eu estou usando o Metasploit, eu estou passando, vamos chamar de um pacote só, mas que tem dois componentes que são distintos. Um deles é o exploit, o outro é o payload. O exploit é o código que vai fazer a exploração do serviço vulnerável, propriamente dito. Nesse caso, isso é um overflow. Então, esse é o código, o trans to open é o código que vai fazer a exploração desse serviço. E aí, uma vez que esse serviço seja explorado, eu vou poder usar essa situação de exploração para poder iniciar uma outra coisa que vai ser o meu payload. E aí esse payload ele vai ter alguma ação que ele vai executar dentro desse host que eu estou atacando para que eu me beneficie dela. Nesse caso, a gente está querendo estabelecer uma conexão para a gente ter controle remotamente sobre esse host. A gente quer um shell nessa máquina que a gente está atacando. Então, a gente está especificando aqui para o Metasploit como payload o Meterpreter. Eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas o Meterpreter é um payload que ele é um shell, assim, que você vai ter uma série de recursos que você vai conseguir usar em combinação com outros componentes do Metasploit. Você vai conseguir, por exemplo, se for um terminal de usuário, né, você vai conseguir gravar a webcam, você vai conseguir desligar a máquina, reiniciar, você vai conseguir fazer varreduras, né? Por exemplo, eu poderia fazer, da mesma forma como a gente fez lá no começo, eu poderia fazer um ARP Discovery, uma vez que usando essa máquina que eu comprometi, uma vez que eu tenha acesso a ela através de um interpreter. Então, esse é um payload bem comum e ele comumente vai ser usado aí junto com o exploit dentro do Metasploit. Eu vou, então, executar esse exploit aqui com um run. E o que eu estou esperando com isso, então, é que, assim, uma vez que o exploit aqui, o trans to open, ele comprometa o serviço, ele consiga iniciar a execução do interpreter, e aí a máquina inicia uma conexão com a minha máquina Kali, aqui, e através dessa conexão, a minha máquina Kali vai ter controle sobre a máquina que está comprometida lá do outro lado, executando o interpreter. Então, eu vou dar um run aqui, e vamos ver o que vai acontecer.
Então, o Metasploit está tentando explorar esse serviço vulnerável, ele conseguiu abrir uma sessão, olha aqui, ó, mas essa sessão morreu. E aí ele está tentando explorar, a sessão abre, mas morre. Vamos ver mais um pouco, se dá certo. E pelo jeito isso não vai dar certo. Eu não tenho nenhuma sessão estabelecida nesse momento, estou usando aqui o comando sessions dentro do Metasploit para ver. Isso aqui é uma coisa bem comum, assim, quando você está usando o Metasploit, você precisar tentar um payload, aquele payload não dá certo, ou você precisa executar ele mais de uma vez para ele dar certo. Mas nesse caso aqui, esse payload não vai trazer resultados bons para a gente. Eu vou usar aqui um payload que eu sei que vai dar certo, que vai ser... Só um minuto. Vai ser o Linux x86. Shell Reverse TCP. Então, agora veja. Eu estou continuando aqui usando o mesmo exploit, eu estou usando o trans2open, mas dessa vez eu estou usando ele em combinação com um outro payload aqui agora. No lugar de eu tentar executar o interpreter nessa máquina que eu estou tentando atacar, eu vou tentar simplesmente executar um shell. Então, assim, para fins práticos, o resultado vai ser o mesmo, né? Eu vou conseguir um shell na máquina, mas esse shell aqui vai ser um shell Linux normal, não vai ser um interpreter mais. Então, perceba, dentro desse, como eu chamei, né, pacote que eu estou mandando para essa máquina, antes eu tinha um payload com um exploit, e agora eu estou mantendo dentro desse pacote o mesmo exploit, mas eu estou usando um payload diferente. Então, quando o meu exploit aqui, o trans2open, executar, ele não vai mais iniciar um interpreter, agora ele vai simplesmente executar um shell e tentar devolver esse shell para mim, através de uma conexão TCP. Então, vamos tentar esse agora. Então, run. Vamos ver o que acontece. E aí, agora, parece que teve um hang-up, parece que está travado, mas, assim, o que aconteceu é que o Metasploit conseguiu fazer a exploração do serviço. Nesse momento, eu estou com um shell na máquina, olha só. Se eu der aqui um who am I, para saber que usuário que eu sou, esse exploit especificamente, o trans2open, ele consegue devolver para mim um shell com usuário root. Vamos fazer aqui um IPA. Opa. Só um minuto. Eu não vou conseguir provar para vocês aqui agora que eu sou realmente root naquela máquina, mas seria isso. Nesse momento agora eu sou root dentro dessa máquina que a gente está explorando. Vamos para home para ver o que tem. Então, olha só, dentro da home dessa máquina, eu vou ter os diretórios de 2 usuários, que são o Harold e o John aí, mais esse diretório de Lost and Found. E a partir desse ponto, dependendo da forma como o escopo do meu teste foi definido, ele estaria finalizado, né? Uma vez que eu sou root já dentro da máquina, eu tenho acesso total a essa máquina daqui. Eu acho que seria isso que teria para passar para vocês nessa demo.